É o seguinte, pessoal. Saiu mais uma pesquisa eleitoral, dessa vez da Atlas Intel, né? Da Bloomberg. E aí, o cenário não foi bom, tá? Essa aqui é a pesquisa, cenário para 2026. E a gente vai dar uma olhadinha aqui ao que tudo indica, de acordo com a Atlas. Se a eleição fosse hoje, o Lula venceria no primeiro turno, Flávio Bolsonaro, mas perderia no segundo. Vamos conferir aqui. Antes de partir para a pesquisa de intenção de voto, é importante aqui verificar como que a Atlas avaliou a aprovação do presidente Lula, tá? Ou melhor, não é como a Atlas avaliou, é como as pessoas da pesquisa avaliaram, né? 53% desaprova, 45% aprova, o não sei tá 0,6%. Quando a gente pega aqui a evolução, né, da série temporal, aqui a gente pega de janeiro de 2024 até março de 2026. A gente vai ver recentemente, aí aqui é o que a gente chama de boca do jacaré, né? O desaprovo tá subindo e o aprovo tá descendo. Chegou um momento aqui, em outubro do ano passado, aonde isso tinha se invertido, né? A gente vê que o aprovo subiu para 51, o desaprovo para 48, porém, chegou-se aí lá em meados de novembro, e aí chegou em meados de novembro, começou a se inverter de novo. Já tivemos momentos aqui onde a gente vê que estava mais alto, trocou, depois trocou de novo. Então, a esperança aí é que daqui para a campanha isso possa se inverter novamente, tá? Mas o cenário é esse aqui. Quando a gente pega a avaliação do governo, né? Se antes foi a avaliação do Lula, esse é a do governo. Ruim e péssimo está em 49%, quase metade dos entrevistados, né? Ótimo, bom 40%, regular 9,6%. Aqui também a gente percebe, né, que no gráfico comparativo, né, a evolução para cima do ruim e péssimo, apesar de estar subindo, como a gente vê, de forma mais modesta, o ótimo bom vem caindo bastante, né? Então isso é um ponto aí pra gente ficar de alerta. O pessoal aqui fez um cenário hipotético onde eles perguntaram se a eleição se repetisse novamente, né, entre Lula e Bolsonaro, as pessoas colocaram que votariam em Bolsonaro. A sua maioria aqui diz que votaria em Bolsonaro, 44 contra 42. Essa pesquisa foi sendo feita ao longo do tempo. Ela é feita aqui desde janeiro de 2025 e ela mostra que ficou mudando, né, em alguns momentos, mas no momento recente, se fosse hoje essa pesquisa e o Bolsonaro estivesse elegível, ele seria o candidato vencedor, segundo essa pesquisa. Nos cenários de primeiro turno, o Lula ganharia de todo mundo, porém, a pesquisa mostra que no segundo turno essa tendência se inverte. Nesse cenário aqui, o Lula ele ganha com folga, né, considerável, e um ponto que eu acho interessante é como o Renan Santos ele tá crescendo. Se antes era um meme, né? Agora ele realmente está crescendo nas pesquisas. Obviamente que com os favoritos ele tá longe, mas ele tá ganhando aí de pessoas mais conhecidas como Reinaldo Caiado e Romeu Zema. As intenções de voto no primeiro turno para Lula são maiores também. Uma questão interessante é que eles estão testando o Haddad também, caso o Haddad fosse candidato. E no primeiro turno o Haddad, na intenção de voto, perderia, né? Perde para o Flávio Bolsonaro. Agora veja, esse aqui é o mais complicado, né? Veja, quando a gente vai olhar todas as possibilidades, o Lula, ele perde para Michele Bolsonaro, perde para o Flávio Bolsonaro, perderia para o Jair Bolsonaro, ganharia do Zema, perderia do Tarcísio, tá? E ganharia do resto. Então, o bolsonarismo duro, né, o núcleo duro do bolsonarismo daqui, o Lula perderia para todos no segundo turno se esses fossem os candidatos do segundo turno. Veja, eu sei que muita gente tem falado de que já ganhou e tal, não temos que se preocupar, isso aí é normal, tudo bem. Não sou especialista não em questão de corrida eleitoral, não vou me colocar como especialista jamais. Mas se isso não te preocupa, veja, eu acho preocupante, tá? Eu acho preocupante. E não só sou eu que tô preocupado, não. Se vocês forem olhar jornalistas conhecidos, né, que vêm falando de política há um bom tempo, também se demonstram preocupados, como o Rovai lá da Folha, como o Rovai lá da Fórum, Reinaldo Azevedo, né, e outros, entre outros. Eu acho preocupante, tá? Eu acho um cenário preocupante.
Tudo bem que quando a campanha, como o próprio Lula disse, né, quando a campanha eleitoral começar, a tendência é a popularidade nas intenções de votos e reverter. Porém, ainda assim, me permitam ficar preocupado, né? Me permitam ficar preocupado, até porque o Lula, logo no início, quando começou a fazer as pesquisas, ele estava soberano no primeiro e segundo turno e Flávio estava lá embaixo. Do nada, foi se invertendo ao ponto do pessoal considerar votar no Flávio no segundo turno e não no Lula. O que mais me deixou chocado aqui nessa pesquisa foi essa parte aqui, ó. Quando vocês veem aqui o desempenho por área do governo, é inacreditável, simplesmente inacreditável, como a percepção dos entrevistados está distorcida. Vou até aumentar um pouco aqui para vocês terem noção do absurdo que foi isso aqui. Veja, o amarelo aqui, quando vocês vão olhar aqui, o amarelo é o Flávio e o Lula é o vermelho, tá? As pessoas foram perguntadas assim, né? Entre Lula e Flávio Bolsonaro, em quem você confia mais para administrar cada uma das seguintes áreas do governo? O pessoal aqui, em economia e inflação, a maioria apontou que Flávio Bolsonaro é uma melhor opção. Veja, se tratando de inflação, é importante a gente mostrar isso aqui, gente. Lula terá mandato com menor inflação acumulada desde o Plano Real. Lula terá o mandato com menor inflação acumulada desde o Plano Real. E aqui tem um gráfico, indas e vindas, e Lula com a menor inflação acumulada. Então veja, como é que num cenário desse, o que é que está faltando? O que é que está faltando para as pessoas identificarem que isso daí é mais positivo votar no Lula do que no Flávio? É puramente questão de ideologia, porque simplesmente não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E aí quando a gente pega aqui e olha aqui, por exemplo, geração de empregos. Aí vocês podem depois comentar aí quais outras aqui desse cenário que vocês também acham completamente bizarro. Eu vou comentar algumas, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Mas se tratando aqui, por exemplo, dessa parte de geração de empregos, vamos falar sobre como o ano encerrou. Desemprego cai para 5,1% em dezembro, o menor já registrado. O ano de 2025 termina com recorde de carteira assinada e renda. Então, assim, quando a gente vai olhar para o ano inteiro, né, o valor foi 5,6, que também é um recorde da série histórica. 5,1 é referente especificamente a dezembro. Então, veja, como é que a população vê esse tipo de informação? E aí o pessoal diz, mas o pessoal não tá divulgando. Tá divulgando sim, gente. Tá divulgando, isso é amplamente divulgado. Isso é divulgado em tudo que é rede social, isso é divulgado na mídia, isso é divulgado em tudo, tá? Esse dado é público, divulgado aos quatro ventos. Aos quatro ventos. Como que é possível as pessoas verem isso aqui, que em termos de geração de emprego, o Flávio Bolsonaro, ele é melhor? É difícil. É difícil. Aí você veja. Outra questão aqui. Política externa. Simplesmente 47% contra 45%. Veja só. Vamos falar disso aqui? Isso aqui é uma fala que foi dita por Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro, dia 23 de 10 de 2025. Né? Que inveja. Flávio Bolsonaro sugere ataque dos Estados Unidos a barcos com drogas na costa do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, ele sugeriu que o Trump bombardeasse a costa do Rio de Janeiro. Essa é a política externa que o pessoal aqui ele está dizendo ser a melhor para o Brasil. Essa é a política externa melhor para o Brasil, segundo a maioria das pessoas dessa pesquisa. Uma coisa hilária, isso aqui é hilário. Promoção da democracia. A maioria acha que o Flávio Bolsonaro vai promover a democracia. O cara que fica o tempo todo defendendo o golpe de Estado. O cara que falou que se ele ganhar, der o indulto e o STF julgar inconstitucional, ele vai usar a força contra o STF. O cara que, ao lado do pai, não foi provado nada diretamente contra ele, mas obviamente a gente sabe que ele apoiou o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, e para a maioria das pessoas, Flávio Bolsonaro, ele vai promover a democracia. É complicado, né, gente? É complicado. E, assim, foi por pouco que não empata ou supera o Lula nesse quesito aqui, pobreza e desigualdade. Mas ainda assim é muito próximo, né? É muito próximo. Veja, a gente pega esse cenário aqui um dia desse, tá, gente? 25 de 11 de 2025.
Brasil tem melhor renda, menor pobreza e menor desigualdade desde 1995. Como que as pessoas... não foi divulgado. Foi amplamente divulgado, cara. Para com isso. Foi amplamente divulgado. Tudo. Amplamente divulgado. O que é que vocês querem que o governo faça? Que vá na casa das pessoas, isso aqui... Então, assim, é questão ideológica. É questão ideológica. Não tem... A não ser que vocês aí achem outra explicação para o que está acontecendo, vocês me digam nos comentários. Porque só falar que é problema de comunicação do governo, é o que é mais para fazer. É o governo pagar a gente para ir de casa em casa. Oi, tudo bem? Boa tarde. O senhor quer ouvir a palavra de Lula? Tá aqui, ó. Melhor emprego da história. É assim que é para fazer? Sei, cara. Eu sinceramente não sei. Me digam vocês aí nos comentários. Inclusive curtam esse vídeo, esqueci de pedir no início, né? Mas curtam o vídeo, se inscreva, ative o sininho. Me digam aí a opinião de vocês, hype o vídeo para ajudar o canal. E comentem. Eu tinha falado, já que tá no fim do vídeo, né? Quem vê isso aqui viu. Eu tinha falado antes que eu ia fazer só o vídeo temporal, mas aí o pessoal comentou, não faz hard news também, fica misturando. O que é que vocês acham? Vocês querem que eu faça vídeos como esse aqui de hard news, misturado com vídeos atemporais? Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês, beleza, gente? Valeu e até o próximo vídeo.